Queridos irmãos, vamos dar sequência no vídeo número 30, que também é sequência na pergunta, é uma sequência, né, da pergunta da questão 92, só que Kardec fez uma pergunta dentro de outra pergunta, então nós já esmiuçamos um pouco. Então agora vem um esclarecimento, acredito que seja de Allan Kardec. Então, Allan Kardec faz a seguinte, comentário. Mas antes, veja bem, os bons espíritos respondem à pergunta de Kardec. Eles dizem assim: longe disso, essa força depende do grau de pureza de cada um. Que equivale a dizer que, como eu já disse no vídeo anterior, os bons espíritos e também Kardec, eles aqui estão tratando de uma questão que ocorre com o espírito num grau assim já mais adiantado, principalmente com relação a irradiar e a expandir, né? Que é aquilo que nós já dissemos, que espíritos inferiores, eles não conseguem irradiar e nem expandir. O muito que os espíritos inferiores conseguem é influenciar, é intuir, né? Isso eles conseguem, mas só que também são limitados. Uns conseguem influenciar 10 quilômetros, outro 20 quilômetros, outro 30 quilômetros. Mesmo nessa questão assim de influência negativa, existe o limitado. Existe o limitado, porque tem que existir, porque ele conseguiu chegar até aquele ponto ali, né? Enquanto esses que chegam a irradiar são espíritos evoluídos. Então, longe disso, essa força depende do grau de pureza de cada um. Então é lógico, como eu disse no início, que eles aqui estão tratando, tanto Kardec quanto os bons espíritos estão tratando de uma escala de espíritos que nós ainda não chegamos nesta escala, e eu principalmente vou demorar muito tempo chegar nessa escala e por aí em diante, né? Todos nós, porque nos encontramos em processo de evolução. Mas mesmo chegando neste nível de irradiar e de expandir, é limitado devido à desigualdade evolutiva. Devido à desigualdade evolutiva. Porque existe a desigualdade evolutiva também. Não vamos pensar que a desigualdade
ela é um fator que existe apenas aqui na Terra, no sentido de um ter um carro e outro ter uma bicicleta, um ter uma bicicleta e outro andar a pé, ou um morar numa mansão e outro morar embaixo de uma ponte, de um viaduto, que não. É merecimento, é conquista. Tudo que o eu possui chama-se conquista, através dos esforços que ele amealha. Então, é gradativo. Então, existe aqueles que se esforçam um pouquinho mais, então ele consegue irradiar mais energias. Existe aqueles que evoluem também, mas não se esforçou tanto quanto aquele outro, ele irradia mais menos energias. Existe aquele que se esforçou um pouco mais, que ele consegue expandir suas moléculas espirituais, você entendeu? Num raio muito assim imenso. E existe aqueles que conseguem expandir num raio menor. Acho que você entendeu, né? Então, olha só para você ver o que Kardec Kardec faz um resumo aqui, ó. Cada espírito é uma unidade indivisível, quer dizer, que não pode ser dividido, né? Cada espírito é uma unidade. Só para você ver, é uma unidade, não é uma coletividade. Cada espírito é uma unidade indivisível que não pode ser dividido. Agora, olha só para você ver a sequência. Mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados. É aí que entra o processo da expansão. A expansão está aí. Quando ele lança e chega num nível tão evoluído que ele lança, ó. Mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente, é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Você viu só? Essa ubiquidade é as centelhas as quais o pensamento desse espírito, dessa unidade, ele pode pensar em 1000 lugares ao mesmo tempo. E ao pensar em 1000 lugares ao mesmo tempo, ele pode lá plasmar uma centelha dele, como sendo ele o eu, detentor e o comandante de todas aquelas centelhas. Olha só. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha. Olha só para você ver. Eu falando aqui, e agora eu confesso a você que eu ainda não tinha lido esse comentário de Kardec. Vou até repetir. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha,
que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. É aquela radiação, né? É aquela centelha que se materializa, né? Que aqui recebe-se o nome de ubiquidade, que é atribuído aos espíritos. Ou ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. Você entendeu isso aqui agora? O eu, ele pensa, ele é tão evoluído que ele é o centro, né? Ele é aquela unidade. Mas ele é tão evoluído que ele irradia os teus pensamentos. Esses pensamentos, vamos pensar assim, só para ficar mais fácil. Ele pensa em 10 lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo ele pensa em 10 lugares, mas cada lugar diferente. Você entendeu? Naqueles lugares que ele pensa, ali plasma-se uma centelha dele. E aquela centelha dele plasmada age sob o comando dele, que a bilhões de quilômetros, a milhões de quilômetros, pode se encontrar. Então aquelas centelhas, elas agem, elas se comportam como se ele é quem estivesse ali. Você entendeu mais ou menos assim? Vamos dizer assim, você pode chegar, vamos pensar dessa forma assim grotesca, você pode chegar e apalpá-lo, você pode chegar e pode conversar com ele, com aquela centelha, você pode se relacionar com aquela centelha ali durante alguns anos, como no caso de nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. Eu sempre digo isso no esmiuçamento. Esteve aqui na Terra há 2000 anos atrás uma centelha de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma apenas, dentre milhões de outras centelhas. E essa centelha é nada mais, nada menos do que um corpo. Porque nós não somos detentores apenas de corpo físico, perispírito e espírito só não, gente. Nós somos detentores de milhões de corpos que, de acordo com o processo evolutivo, né, pelo qual nós percorremos, nós vamos, assim, nos inteirando desses corpos, principalmente quando nós mudamos de nível vibracional, ou melhor, de nível, nível vibracional,
nível evolutivo, porque o nível evolutivo está o nível vibracional, aquela faixa vibracional, né? Aquele ambiente, aquelas energias, as quais, então, por exemplo, não pensemos que nós conseguiremos residir em Marte com esse corpo físico que nós temos, que não conseguimos por vários fatores. Marte é habitado? É habitado. Marte é habitado. Só que numa outra dimensão evolutiva. Eles encontram-se praticamente 1.500 anos à nossa frente. 1.000 anos à nossa frente em questão de moral, você entendeu? Cultura e inteligência, e 500 anos em matéria de tecnologia, né? Que não deixa de ser um pouco também intelecto e um pouco inteligência, mas em matéria de moral, 1.000 anos à nossa frente e 500 anos à nossa frente em matéria de intelecto e de inteligência. Então, total 1.500 anos à nossa frente. Então, é natural que eles se encontram em outra vibração evolutiva, não como a nossa aqui na Terra, porque nós somos muito apegados às coisas materiais, aos desejos primitivos, e eles lá não têm mais essa necessidade como aqui nós temos. Então, eu sempre trato dessas questões, mas nunca tratei tanto quanto agora a respeito desses corpos que nós possuímos, que o eu possui. Então, para que nós possamos ir para o planeta Marte um dia, nós temos que deixar para trás esse corpo, não só físico, mas também corpo espiritual grosseiro. É um corpo espiritual grosseiro, que não condiz com a atmosfera e a evolução de Marte. Nós temos que nos purificar. E não pensemos que Marte é a última escala, que não. Marte é apenas o segundo degrau na escada simbólica de Jacó. Quando nós tivermos que mudar para outro degrau evolutivo, nós vamos ter que deixar aquele corpo primitivo, que pode ser considerado primitivo também lá em Marte, para nós alcançar outro nível evolutivo. Como aqui na Terra, gente. Vamos ver se você consegue entender uma coisa. A ciência já provou isso aqui na Terra, que nós não morremos fisicamente. Nós não morremos com o corpo que nós nascemos. Olha só para você ver que interessante.
Você acha que você morre quando você completar 80 anos, você acha que você vai morrer com o corpo que nasceu há 80 anos lá no que saiu do útero da sua mãe? Não, não, gente. Presta atenção numa coisa. Isso é ciência, isso é comprovado pelos cientistas na Terra. As pessoas às vezes ignoram isso porque as pessoas não estudam. Os cientistas, eles já comprovaram isso, que fisicamente o corpo nosso, por exemplo, o corpo de uma pessoa de 80 anos, ele, desde quando ele nasceu até aos 80 anos, ele já mudou de 5 a 6 vezes. O que significa isso? As moléculas morrem, você entendeu? E outras nascem. Aquela reposição. Então, os ossos nossos, a composição óssea nossa não é a mesma, já mudou umas 4, 5 vezes durante 80 anos. A musculatura, as células todas do nosso corpo já mudou umas 5, 6 vezes em 80 anos. Tudo, como se diz, tudo morre e tudo se reaproveita, tudo se recompõe, é uma reposição. Morre 10 milhões de células, nasce 15 milhões de células, morre 15 milhões, nasce 20 milhões, só para você entender assim. Você entendeu? Essa morte das células, elas se dão 24 horas. As células do nosso corpo, elas estão morrendo e 24 horas as células estão nascendo novamente, ressurgindo. São células que morrem, células que nascem, células que morrem, células que nascem. Então, 80 anos, cientistas já chegaram a cientificamente, eles já comprovaram isso, que o corpo nosso já mudou do princípio, lá desde o útero até os 80 anos, 5, 6 vezes. Tem uns que chegam até 7 vezes em 80 anos. Olha para você ver a velocidade da mudança das células, né? As transformações. Assim também acontece com o espírito em processo de evolução. Não é só o corpo. Isso não acontece, não é só com o corpo. Acontece com o espírito também, porque o espírito está em processo de evolução constante, muito mais. O espírito está em processo de evolução constante, muito mais que o corpo. Muito mais. Por isso que o espírito, ele possui milhões de corpos que, de acordo com a evolução dele, vai se adaptando aos níveis evolutivos que ele, o eu, vai angariando, vai conquistando na evolução por toda a eternidade. Analisa só para você ver. Você acha que o nosso eu, ele é o mesmo em matéria de corpo desde o princípio até hoje? Não, mas é lógico que não, gente.
Olha, quantos corpos já tivemos e quantos corpos ainda teremos, é o caso que Allan Kardec trata aqui, né? Dá-se com eles o que se dá com uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, ou ainda o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar, sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. Então é o eu transmitindo ordens a diferentes centelhas onde aquelas centelhas se encontram. Então aquelas centelhas vivem, permanece, trabalha ali naquele determinado local durante 20, 30, 40, 50, 60 anos e depois, quando terminou aquele compromisso, retorna novamente ao eu, que na verdade ali não se encontra, mas sim a uma certa distância que nós não temos condições nem de imaginar a distância que se encontra o eu daquela centelha, uma vez que nesse caso é a irradiação, é a expansão pelo fato da evolução daquele ser. Vamos para o próximo vídeo.